Mestre Jesus, agradecidos lhe somos pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, dessa reunião gostosa, em que aprendemos e, ao mesmo tempo, também doamos energias para que os espíritos trabalhadores deste estudo, os espíritos amigos, possam também fazer o seu trabalho espiritual. E assim, pedimos, Jesus, que amplie a nossa capacidade de entendimento para que possamos absorver ao máximo das lições deste dia, que consigamos gravá-las tão fortemente em nossa mente, em nosso espírito, e assim consigamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que os bons espíritos estejam conosco nesta segunda fase de estudos, nos inspirando, nos apoiando. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, dona Maria Ângela. Vamos retomar agora o estudo do Evangelho de Lucas. E nós devemos lembrar que o Cristo foi, então, ao monte chamado das Oliveiras, e lá com os seus espíritos, né? Com os seus apóstolos e alguns discípulos, foi para lá. E quando chegou ao monte, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando fala discípulo, é porque não são só os apóstolos, né? Tem mais gente com ele. Então, quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentações. Então, o Cristo falou, orai para que não entreis em tentação. O Cristo sabia que ia passar por uma situação difícil. E ele sabia que, naquele momento, as forças das trevas estavam nas redondezas, colocando toda a força, vamos falar assim, né, do mal, para que o Cristo fosse morto, para que o Cristo saísse dali. Então, o Cristo aconselha todos a orar. Orar é uma coisa, orar com amor é outra coisa. Orar tem vários níveis, tem um nível mais simples, mais complexo, mais profundo, com sinceridade. Não são apenas palavras, mas a oração precisa ser profunda, precisa ser verdadeira. Nós precisamos nos colocar em contato com o nosso Criador. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Eu não sei que distância que é um tiro de pedra. Eu vou perguntar aqui para o Google, se vocês me permitem, quiserem me ajudar aí. Vou perguntar qual a distância de um tiro de pedra. De 20 a 30 metros. De acordo com a Bíblia. Então, um tiro de pedra de 20 a 30 metros deve ser o alcance que uma pessoa muito forte jogava uma pedra de determinado tamanho fixo, né? Porque dependendo do tamanho da pedra, vai mais longe ou menos. Dizendo, Pai, e pondo-se de joelhos, orava. Veja, o Cristo orava de joelhos. Hoje, assim, a gente orar de joelhos naquela época implicava alta fé. Os judeus mais crentes, mais temerosos a Deus, eles liam as escrituras de joelho. Eu já pedi para Nosso Senhor para não me, que eu não posso fazer isso, porque se eu ajoelhar, tem quem me levanta depois. E as velhinhas com artrite também não vai ter como levantar depois e não vai ter nem como se ajoelhar. Então, assim, o joelho, colocar-se de joelhos significa espiritualmente dizer assim, submisso a Deus, humilde a Deus, grato a Deus. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua.
Não é que o Cristo tinha medo, nada. Mas o Cristo, um ser altamente amoroso, cheio de sentimento, percebia que o que eles estavam fazendo, os encarnados e os desencarnados obsessores, levaria a eles sofrimentos muito grandes, porque a maldade associada a isso era muito grande. Então, para fazer o Cristo passar por aquilo, implicava, e nós sabemos que passou, implicava em gerar para as pessoas que foram as responsáveis por essa situação do Cristo sofrimentos muito fortes durante muitos e muitos anos. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O Cristo veio ser ajudado. Ele não precisava, mas Deus sempre manda alguém para auxiliar. Ora, não viria um anjo que fosse inferior a ele. É um anjo superior a ele. Anjo, nós sabemos que são todos aqueles que já são espíritos puros. Lá no Apocalipse, nós vamos ver Cristo sendo submisso a anjos maiores do que ele. Quem estudar o Apocalipse em detalhes pode perceber isso. Então, veio um companheiro do Cristo para auxiliá-lo nessa situação em que provavelmente, devido a estar encarnado, a situação emocional dele era muito complexa, por todo o conhecimento que ele tinha do processo que estava acontecendo. Quantas vezes a gente está vendo as pessoas tomarem decisões que nós temos certeza que elas sofrerão muito no futuro. A gente fala para algumas pessoas, olha, tenta vencer agora o seu vício em drogas ilícitas, a pessoa não ouve, ela chega a dizer que ela para a hora que ela quer, né? E daí a gente já sabe que o futuro vai ser complicado. Ali eles estavam drogados pela maldade, pela injustiça, e o Cristo sabia que as consequências desse tipo de ato seriam sofrimentos durante muitos anos. E posto em agonia, ou seja, o Cristo se entristeceu, orava mais intensamente. Ora, isso é algo que nós devemos aprender. Quanto maior o nosso sofrimento, maior deve ser a nossa atenção em orar, e não o contrário. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Veja que não é um entendimento literal. Fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por quê? O que é o sangue? É porque ele está machucado. É a agonia dele. Não é que ele chorava sangue. Está escrito aqui, fez-se como grandes gotas de sangue. Qual o significado disso? Ele estava muito triste com o que ele sabia que ia acontecer. Ele já sabia que estava sendo traído. Ele já sabia que tudo havia sido preparado para que ele fosse levado à morte. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles estavam tristes também. A própria agonia e tristeza do Cristo chegaria até eles. Mas o Cristo falou para eles orarem. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então Cristo avisou, não faça isso, que você pode cometer erros, que vocês vão sofrer as consequências da tentação. O que é tentação? É o obsessor te estimular naquilo que você não venceu ainda. Traição, maldade, fraqueza, covardia, desespero. Estando ele ainda a falar, eis que chegou a multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante deles. E chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Traz, né? Traz, no caso de traição. O Judas, então, ficou famoso porque foi a marca em que o Judas avisaria e, evidentemente, se tornaria testemunha contra Jesus, porque o acusador precisaria testemunhar contra o acusado. Mas com o Cristo, nós já falamos, aconteceu a maior injustiça da lei judaica. Não houve julgamento,
não houve busca por quem o considerasse inocente, ele foi, no mesmo dia, julgado, condenado e executado. Isso nunca aconteceu na história judaica e nunca voltou a acontecer. Era necessário pelo menos 3 dias entre a acusação e o julgamento. Nesses 3 dias, nós estamos repetindo isso, já falamos. Na frente do condenado ficaria um homem com a bandeira branca, gritando em voz alta se alguém considerava aquele homem inocente. Aí, um homem a cavalo andava nas redondezas com a bandeira branca, dizendo o nome do acusado e quem o considerava inocente. 3 dias depois disso, se alguém aparecesse dizendo que ele era inocente, o julgamento ele ia ser modificado, ia ser ouvido e começaria o processo novamente. E se chamariam as testemunhas. E a execução, antes da execução, também se fazia um procedimento. Demorava no mínimo 6 dias para esse tipo de situação. Alguém levantou a mão? Sim, senhora. Uma coisa que eu não entendo bem, eu acho que você já explicou, mas eu não consigo lembrar a explicação. Por que de tanta gente que ele curou, tanta gente que ele auxiliou, ensinou, ninguém se levantou a favor dele? Nem mesmo os discípulos, né? Eu não consegui ainda entender. Primeiro que foi, a gente vai ver isso no livro dos médiuns, chamado Obsessão Coletiva. Quando uma turma de espíritos inferiores, ela entra numa cidade, num vilarejo, uma região, encontra disposições, domina e fortalece um grupo de pessoas para fazer isso. Então, foi uma obsessão coletiva, primeiro ponto. Segundo ponto relacionado a isso. Teve o indivíduo chamado Ramon Carral, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1901, porque ele descobriu os neurônios. Ele foi um espanhol, né? E ele tem uma frase sobre ingrato, sobre ingratidão, que é muito forte em relação a essa questão de gratidão. Ele fala assim: há 3 tipos de ingratos. O que esquece, Uhum. o que... agora esqueci. Na verdade, eu vou ler aqui. A ingratidão tem 3 faces: os que calam diante do favor, os que cobram o favor e os que se vingam. Você imagina o que esse homem passou para poder falar uma coisa dessa. Mas a profundidade é muito grande disso. Por quê? Algumas pessoas ficam com raiva quando elas são ajudadas. Eu estou falando porque nós passamos por uma situação dessa. Pessoas que nós recebemos na nossa casa, ajudamos porque estavam em processo de grande dificuldade, na verdade, elas se sentiram humilhadas por precisar de ajuda. Aí elas se sentem mais fortes, assessoradas pelos obsessores, e elas começam, então, a trabalhar contra aqueles que ajudaram. Falar mal e criar teorias contra, para não se sentir humilhada, porque se sentiu humilhada porque foi ajudada. Isso não aconteceu uma ou outra vez, não. Foram várias vezes. E, de fato, aconteceram conosco nesse trabalho que nós aprendemos com a doutrina espírita de auxiliar o semelhante. Foram várias vezes que isso aconteceu, a ponto de algumas pessoas mentirem e inventarem situações para nos deixar em condições de dificuldade. Então, a gente é assim, o Cristo não merecia nada. Ali, vários dos que foram curados, do que receberam benefícios, eram ingratos. Mas o Cristo não olhava quem, ele ajudava quem pedia. Uma vez, foi em Goiânia, comecei a minha vida acadêmica, e eu tinha muitos estagiários. Um desses estagiários, que já era formado, que estava associado ao mestrado, eu sabia que ele ia me dar bastante trabalho. Aí um dia, conversando com os mais próximos, eu falei: olha,
Vamos ficar de olho no fulano, porque ele pode nos dar bastante trabalho, vamos evitar que ele faça algumas bobagens, para não atrapalhar o nosso serviço. Aí um falou assim, se você sabe que ele vai dar trabalho, por que que você está com ele? Falei, porque por mais que eu saiba, ele tenha mostrado isso, Deus sempre nos dá uma chance, não sou eu que serei aquele que vai tirar a chance. Então, conosco, imperfeito, cheio de defeitos, acontecem essas coisas. Agora imagina com Cristo, em que a força do mal agia ainda mais forte sobre aqueles que eram fracos para poder destruir o Cristo. Algumas das explicações que eu acho que é capaz de elucidar o que a senhora perguntou. Muito obrigada. E os que estavam com ele, vendo o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles, que foi Pedro, na outra narração, né, feriu o servo do sumo sacerdote, que nós sabemos ser o sobrinho dele, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Esse, então, seria o último milagre do Cristo, né, narrado. Veja bem, na frente de todo mundo, ele falou: não ataque, basta, e fez um milagre que nenhum indivíduo conseguiria fazer. Pegando o indivíduo que foi ferido ali pelos que era sobrinho do sumo sacerdote, com alto poder de convencer o sumo sacerdote que aquele homem fez um milagre para ele. O Cristo faz isso. Então, evidentemente que eles sabiam, e os obsessores também, que ele era o Cristo. Mas eles não queriam o Cristo. Então, você ter uma profecia e dizer que ama o Cristo, dizer que o Cristo é o Salvador e você não aceitar aquele Salvador porque ele não está agindo como você gostaria que ele agisse, é se considerar superior ao próprio Cristo. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes que estavam lá, e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como contra um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes a mão contra mim. Porém, até esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, aqui está explicado o que a senhora perguntou. Os obsessores, então, conseguiram convencer o povo para matar o Cristo. E o Cristo que veio à Terra e que falou no Sermão da Montanha e que nós fomos informados e sentimos ser verdade, mas não temos como provar que enquanto o Cristo falava, crime algum aconteceu sobre a Terra. O Cristo, então, retorna para as mãos do governo do planeta, que é um governo espiritual feito pelos que se chamam dragões. Dragão é aquele que come o cordeiro, que é o grupo de espíritos que comanda os obsessores nas escolas de obsessores que nós sabemos que existe, espíritos devotados ao mal que agem contra Deus e que acabam tendo as suas mãos chegando a quase todas as pessoas do planeta, porque de todos que somos eles nos conduzem. Esses indivíduos, então, acabam de receber o governo da Terra de volta, em que a presença do Cristo havia diminuído a força. E aí ele retorna para que o livre-arbítrio da população da Terra fosse obedecido, fosse cumprido. Deus deu a todos o livre-arbítrio de escolher com quem quer ficar. Ali foi a hora de escolherem entre o bem e o mal, e a escolha foi feita. De uma forma mais simples, nós vimos isso através da mediunidade em vários casos. Algumas pessoas passaram por situações em que os espíritos nos contaram assim: esse é o momento de virada da vida dessa pessoa. Se ela escolher o bem, é evidentemente que está à frente dela, ela está enxergando isso, provas, dificuldades, lutas contra o seu mal interno. E se não escolher agora, vai ser uma outra oportunidade depois, mas esse é um momento crucial entre a escolha entre o bem e o mal. Nós vamos ver isso no livro há 2000 anos,
em que o Públio Lentulus é convidado pelo próprio Cristo a escolher entre ele e entre o poder temporal. E o Públio Lentulus escolhe o poder temporal e depois persegue a própria esposa. Quem leu o livro vai lembrar disso que nós estamos falando. Para nós foi mostrado pessoas da família que, em situações ainda jovens, com 15 anos de idade, foi mostrado, você quer continuar com o processo de maldade, de inveja, de apego às coisas materiais ou quer buscar uma nova vida? E a pessoa fez a opção por não buscar uma nova vida. E o momento, naquele momento da decisão, não era claro assim, evidentemente, era uma escolha de querer se afastar daquilo que lhe fazia mal, e os espíritos nos mostraram, esse foi um momento importante da vida dessa pessoa, em que se ela opta por fazer o bem, as coisas melhorariam bastante. Mas a pessoa acabou optando por não seguir isso. Várias pessoas que passaram por nós tiveram essas oportunidades. Os espíritos que amam essas pessoas trabalham fortemente para elas poderem melhorar, fazem todo um trabalho de levar pessoas encarnadas a lhe dar informações, a falar sobre o bem, a mostrar os erros que estão cometendo. Elas não ouvem. Naquele momento, uma multidão, e uma multidão não feita somente dos filhos da terra, das pessoas ignorantes, mas a multidão dos enviados de Capela, que mais de uma vez passaram pela mesma situação antes de virem para a Terra, para optar entre o bem e o mal, fizeram a opção pelo poder das trevas. Veja como isso é forte, impressionante, e como que a doutrina espírita nos mostra a realidade e nos alerta sobre o significado da vinda do Cristo, sobre esse poder das trevas. Se eu não me fiz compreender, fique à vontade. Você foi extremamente claro. Muito obrigada. Eu devo ainda chamar a atenção para entender a profundidade dessa situação. Porque a opção foi a opção da maioria. É claro que aqueles que optaram pelo bem tiveram outro caminho. No livro Há 2000 anos, que aconselho que leiam, vocês vão ver que aqueles que optaram pelo caminho do Cristo, eles passaram por situações muito difíceis, porque eles começaram o processo de redenção de suas almas. No momento que nós nos arrependemos e optamos pelo processo de redenção, nós temos um período de descanso, para a gente repor as energias, e a partir dali nós começamos então a resgatar o que nós devemos. O caminho da felicidade, na nossa situação aqui na Terra, perpassa pelo resgate dos nossos erros. E nós temos condições, e os espíritos do bem têm condições e nos favorecem no processo de preparação para isso. E aí nós temos um processo de descanso. Nós vamos ver isso. Se vocês lerem o livro, lá vocês vão ver casos como o da Lívia, principalmente, né, que é a esposa do Públio Lentulus, em situações em que ela faz a opção pelo Cristo, fazendo a opção pelo Cristo junto com outras pessoas, com a serva dela, com o senhor lá, que eu não lembro se era parente da serva dela, agora me fugiu o nome, que eles tiveram um período assim para pensar e para meditar. Alguns já começaram o sofrimento logo depois, né? Até a morte do Cristo, vamos dizer assim, algum tempo, de uma certa paz, né? Como, por exemplo, a filha da Lívia e do Públio Lentulus ser curada. E depois disso, as perseguições começaram muito fortes, de maneira muito violenta, para os cristãos verdadeiros da época, né? Aquela era uma época em que ser cristão era ser perseguido. Então, prendendo-o, o conduziram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E uma certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, e pondo os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Desde aquela época não tinha celular, você podia fotografar a pessoa, fazer selfie, falar: estou aqui com Cristo, não estou com Cristo, vamos cancelar o Cristo.
Então, as pessoas barbadas, com turbantes, né, envolvendo o rosto, não era algo fácil reconhecer as pessoas, ainda mais à noite, né? Não tinha essas lâmpadas LED, nada. Era fogo, estava tudo escuro. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Aí vem a negação, né, do processo. Ele que vivia com Cristo, ele não queria, naquele momento, mostrar-se numa situação de ser preso também. Não sabemos o que estava na cabeça do pescador. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Porém, Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Porque cada região tinha um tipo de traje, um tipo de sandália específico, um tipo de corte de cabelo. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galho cante hoje, me negarás 3 vezes. À noite, ou aquele momento, não era horário do galo cantar. O Cristo tinha consciência plena de tudo que lhe acontecia. O Cristo preso, mesmo em estado do corpo em tristeza, percebia tudo que estava à sua volta. Já tinha profetizado. E sim, prestar atenção em Pedro era importante, porque a partir de Pedro, e João vai falar isso na narração dele, em determinado momento ele leva Pedro para conversar separado dos apóstolos e falou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, Nosso Senhor sabia que os apóstolos tinham os seus defeitos, os seus problemas, os seus erros, mas também tinham dentro de si a centelha divina como filhos de Deus, capazes de vencer o erro que havia dentro deles, para que a igreja cristã se propagasse. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse arrependimento de Pedro pode ter sido a força dada para que ele realmente fosse o principal apóstolo a conduzir a igreja cristã após a morte de Nosso Senhor. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-o, feriram no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Aí, no caso, médium, você consegue ver quem é que está te machucando, né? Vamos falar assim. Então, eles já falavam que o Cristo era profeta e estavam, evidentemente, fazendo mal. A força das trevas já havia dominado. O Cristo, com o olhar, poderia fazer com que eles parassem. Não obstante todo esse poder, o Cristo não o fez, para mostrar que se submeteu à vontade dos homens porque era a vontade de Deus, que ele sabia. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais, os sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao Sinédrio. Sinédrio é o local onde eles faziam as conferências e os sacerdotes judeus se encontravam. Dizendo: és tu o Cristo? Dize-no-lo. E disse-lhes: se vou-lo disser, não o crereis. Porque se o Cristo afirma que ele é o Cristo, que é o Cristo das profecias, eu expliquei a última vez que estava na lei judaica que hoje de manhã, quem se dissesse Cristo era punido de morte. Se a pessoa se dissesse filha de Deus, era punida de morte. Então eles queriam que o Cristo o punisse. Eles estavam pedindo prova, mas o Cristo já havia provado, curando, ensinando. Aquele que é de Deus me ouve, ouve a minha voz. A gente leu em João isso, né? Olha como as coisas estão casando, né? Na verdade, os condutores dos nossos estudos são os espíritos, né, gente? Está casando as informações de João com a informação de Lucas, né? No mesmo momento, interessantemente na Páscoa. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Então, o Cristo fala com tanta inteligência que era suficiente até para eles admirarem. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Ou seja, fiz a vontade do meu Pai e o destino de vocês está sob as minhas mãos. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus?
E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Porque se eles tivessem certeza que ele não era, eles não tinham prendido, vocês concordam? Olha a psicologia do Cristo como é profunda. Mas se vocês desconfiam que eu sou filho de Deus, é porque vocês sabem que eu sou. Porque se vocês tivessem certeza que eu não seria, não teria me prendido. Vamos usar os ditados populares: ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? E disseram eles: de que mais testemunho necessitamos, pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Então, no momento que ele fala, sentarei à direita de Deus, é blasfemar. E aí eles então se sentiram no direito de condenar o Cristo. Alguma dúvida? Sem dúvida? Capítulo 23. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Levantando-se, né, toda a multidão deles. Lembra da multidão? E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este que perverte a nação e proíbe dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Então, eles usaram a própria profecia deles, mentindo, e ele avisou antes, né? Vós sois do diabo, lá em João, porque o diabo é do crime e da mentira. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: tu o dizes. O próprio Pilatos já havia conversado com Cristo antes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ele ensinava o amor, ele ensinava que os servos tinham o mesmo direito que os senhores no plano de Deus, no plano espiritual. Isso, evidentemente, era pervertê-los. Ele ensinava sobre a pobreza, sobre os bens espirituais serem maiores do que os bens espirituais, do que os bens materiais. Evidentemente, iria contra Roma e iria contra o povo que estava dominando Israel naquele momento, que eram os fariseus. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E eu devo remeter ao livro, há 2000 anos de novo, em que ali o Públio Lentulus, que é o Emânio, explica que ele estava lá junto com Pilatos e conta o que aconteceu ali naquele momento. E ele se sente culpado, o Emmanuel, porque ele era o senador romano. Ele era, a categoria de senador dava ao Emmanuel um poder mais alto do que Pôncio Pilatos, para vocês terem ideia. Se o senador romano falasse: esse homem é inocente, vamos julgá-lo, os judeus perderiam o poder sobre ele, e ele deveria ser levado a Roma para ser julgado, para vocês terem ideia. Sendo levado a Roma e falando como Cristo falava, ele não seria condenado. Muito dificilmente seria condenado. Então, é uma situação bastante interessante isso, porque foi uma maneira em que não é à toa que vem o livro há 2000 anos, a Terceira Revelação, em que Emmanuel escreve um testemunho de autoacusação sobre ser um dos grandes responsáveis pela crucificação do Cristo por estar junto de Pôncio Pilatos. Não é à toa que ele escreve o nome Pôncio Pilatos na lição do Evangelho chamado Egoísmo, que ele assina. E não é à toa que, para mostrar o perdão do Cristo, que as pessoas podem se redimir, que ele é um dos principais espíritos que trabalham na redenção da humanidade, na vinda da terceira revelação, que é a doutrina espírita, tendo como médium Chico Xavier. Daí, o Cristo e Deus nos mostra que mesmo aquele culpado, cheio de defeito, que o orgulho gerou criminalidade, ele se recupera através de várias reencarnações de dedicação ao Cristo, porque no livro 50 anos depois ele já reencarna
como um pregador cristão e sofre as consequências dos erros que ele cometeu. Depois, novamente, em Ave Cristo, ele conta isso. Depois, no livro Renúncia, né, Padre Germano. Então, em todos esses casos, nós vemos que a reencarnação de Emmanuel, Emmanuel vem para nos mostrar que ele, um dos principais responsáveis por permitir a crucificação de Jesus do lado de Roma, vem e se redime através de várias reencarnações a ponto de ser hoje um dos espíritos mais importantes na disseminação e nos estudos voltados para a nova revelação, trazendo-nos textos que durante centenas de anos ainda estudaremos e aprenderemos com ele. Nós temos a oportunidade santa, santificada, de, pelas informações da doutrina espírita, ter um conhecimento sobre os detalhes da vida do Cristo, os bastidores da vida espiritual, de uma maneira preciosa que não nos permite duvidar, negar ou deixar de trabalhar, principalmente com o exemplo desse homem que está reencarnado entre nós, e aqui nós podemos falar, através dos bons espíritos, que ele atesta isso em detalhes, vamos dizer assim, de que ele faz, então, nos seus livros, através da psicografia do Chico, a confissão de sua culpa, e mostra que eu, culpado e arrependido, trabalhei durante muitos séculos para que o Cristo retornasse através do Consolador prometido. Entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, Herodes foi o que mandou cortar a cabeça do João Batista. Alegrou-se muito, porque havia muito, desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava vê-lo fazer algum sinal. Olha que interessante. Na cabeça de Herodes, ele queria ver o Cristo como um mágico, poderoso, mas que ele, evidentemente, se considerava superior, porque se de fato ele tivesse medo do poder do Cristo, ele não estaria feliz em ver, estaria tremendo em ver. Interrogava-o com muitas palavras, porém ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezando-o e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, porque dantes andavam em inimizade um com o outro. E isso já aconteceu. É interessante isso, gente. Eu já vi duas pessoas se tornarem amigas, ou pelo menos durante um tempo se fizeram amigas para acusar uma outra que elas não gostavam. Olha que interessante isso. E convocando Pilatos, os principais os sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não fez alguma coisa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então veja que o Pilatos estava sentindo a culpa, né? Você não posso mandar matar um inocente, ainda mais um inocente que só faz bem ao povo. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento pela festa. Porém, toda a multidão clamou a uma voz. A uma voz significa, em nome do diabo, falado por João, em nome dos obsessores, que é o poder das trevas, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás era considerado criminoso por Roma, mas era herói do povo, porque ele incitava o povo a não pagar o tributo a César. Tá? Interessantemente, um dos crimes que os sacerdotes imputaram a Jesus para que o Pilatos ficasse contra ele, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Sedição vem de Sedecias, que foi uma das pessoas que, durante a dominação do povo judeu, esse Sedecias ficou contra Roma, gerando uma rebelião.
A palavra sedição vem disso. E sedição é causar algum tipo de problema contra uma ordem do Estado. Hoje é o significado da palavra sedição. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Então, aqui está claro que Pilatos não queria. Mas ele também não é questão de querer, é questão de fazer. Ele tinha poder para fazer? Tinha. Só que nós entendemos que se ele assim o fizesse, muito provavelmente ele também seria morto, né? Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos estava passando por uma prova muito grande, provavelmente associado, com certeza associado ao passado. Talvez nem na Terra, talvez o passado lá no planeta de onde ele veio, lá do planeta de Capela. Porque ele não tinha mais que 100 soldados para obedecê-lo, e esses 100 soldados não conseguiria, de forma alguma, protegê-lo da multidão enraivecida que ele sentia lá. Então, o que aconteceu? Ele, com medo da multidão, se acovardou. No momento, ele foi testado na coragem. Não vi crime nesse homem, portanto, cabe a minha responsabilidade não deixar matá-lo. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: pois que mal fez este? Não acho nele culpa de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Olha como a responsabilidade sobre Pilatos recai de maneira muito forte. Pilatos julgou. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. Então, o mal venceu e as trevas retornaram, cabendo a todos nós, que de uma forma ou outra fomos responsáveis pela crucificação do Cristo, porque se não estávamos presentes encarnados, estávamos desencarnados, se não estávamos naquela região geográfica, com certeza a nossa vibração era a vibração de que queria condenar o Cristo. Por isso nós também somos responsáveis. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam, mas ninguém tinha coragem de dizer se aquele era inocente. Porque se alguém lá grita, ele é inocente, o centurião responsável, aí já é o direito de Roma, o centurião responsável deveria levar isso até Pilatos e dizer: uma pessoa, uma testemunha, disse que ele era inocente. A execução deveria parar naquele momento, ele deveria ser levado a novo julgamento. Isso é direito romano. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Entendam isso? Porque vocês estão chorando, mas não estão fazendo. E os vossos filhos sofrerão as consequências das ações de hoje. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. O que ele quis dizer? Todos que reencarnarão, responsáveis por essa situação, e por isso ele estava em agonia e chorava. Todos esses que fizeram isso vão reencarnar, e as reencarnações serão dolorosas. Então, bem-aventuradas as estéreis, ou seja, aquelas que não permitirão a reencarnação. Evidentemente que não teria como acontecer. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Aqui ele diz: olha o tamanho da dor que vocês sofrerão por fazer isso. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Ele está dizendo que ele veio trazer inicialmente a doutrina cristã, que estava começando, o madeiro verde. O que esses homens maus que vão reencarnar farão com o cristianismo? Nós vimos, podemos citar um nome: cruzadas. Em nome do próprio Cristo, da cristandade, do amor que ele ensinou, eles levaram a guerra até as pessoas, e em nome do Cristo mataram
para que eles tivessem a peregrinação até Jerusalém. E as pessoas podem ter aprendido, puxa, foi uma guerra bonita, porque estavam impedindo que nós visitássemos onde Jesus nasceu e morreu. Não, a peregrinação dava grande quantidade de dinheiro à Igreja Católica por venda de indulgências e pelos mosteiros que tinham no caminho, que hospedavam as pessoas que lhe faziam doações. Tá? Só para vocês terem uma ideia de que as coisas continuam mais ou menos da mesma maneira. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, né, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e juntamente com eles também os principais zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o eleito de Deus. É algo muito importante, o próprio Chico sofreu isso. A irmã do Chico falou para ele assim, mas o Bezerra de Menezes te deu receitas, curou muita gente, por que que não te cura? É porque aquele que faz a vontade de Deus não tem a necessidade de ter as chagas curadas, porque reconhece que essas chagas são os débitos diante de Deus. Não é o que o Cristo merecia passar por isso porque tinha débito, não. Mas sofrer em nome de Deus é uma honra para o espírito da hierarquia do Cristo. Passar pelas dificuldades para que a vontade de Deus e o poder de Deus e a lei de Deus seja verificada entre os ignorantes que somos nós. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus, que na verdade é escrito Cristo, né? INRI, INRI, em português. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. Aqui é a profecia de que o Cristo, sem pecado algum, fez tudo e sofreu tudo em nome de Deus, para que a vontade de Deus fosse feita. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Que paraíso é esse? É o paraíso do arrependimento. Ele então seria levado para ser tratado, organizado a sua vida e preparado uma reencarnação, onde ele poderia começar a pagar seus defeitos pelo arrependimento, enquanto o outro, em não se arrependendo, continuava no inferno que ele criou para si mesmo. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. Eis que um homem, por nome José, membro do Sinédrio, homem de bem e justo, que não tinha consentido no desígnio deles nem em seus atos, que era da Arimateia, por isso José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. E este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro lavrado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E também as mulheres que tinham saído com ele da Galiléia o seguiram, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. No sábado, repousaram conforme o mandamento. E o mandamento mandava guardar o dia de sábado. Os amigos espirituais nos pediram para que fizéssemos isso rápido,
para que a comemoração da Páscoa lembrasse, na Páscoa que nós estamos aqui, o que o Cristo passou para a nossa redenção. No momento em que nós falamos, vários espíritos que nos ouvem do outro lado e que, de alguma forma, eles também querem se redimir, querem se ligar ao Cristo, também se emocionam com esses momentos, pois que nós somos, então, lembrados que nós matamos o Senhor, que nos trouxe a vontade de Deus, e que até hoje, a partir daquele momento de cerca de 2000 anos ainda, reencarnando várias vezes, ainda temos dificuldade no arrependimento e na redenção, fazendo com que a nossa vontade sobrepuja a vontade de Deus, um processo forte de egoísmo, e ainda não somos fortes o suficiente para lutarmos com todas as forças contra os nossos erros. Nos colocamos, então, muitas vezes, como aqueles que seguem mais as trevas do que a luz, fazendo com que ainda o poder das trevas reine sobre nós, porque ele parará de reinar no momento em que o reino de Deus se fizer em nossos corações. Se não houver mais nenhuma dúvida, faremos a oração final. Amigo Wilson, peço... A dona Maria Ângela, você quer falar? Só uma À vontade. opinião. Quando a gente comemora, porque nós espíritos comemoramos de maneira diferente, mas os católicos, por exemplo, encenam todo esse espetáculo da morte de Jesus. Isso não afeta de alguma forma a psicosfera do planeta, os espíritos em redor, porque é como se a gente estivesse matando ele novamente, né? É uma coisa meio macabra. Eu não sei te dizer, mas não parece uma coisa boa, não. É porque o Cristo não sofre com isso, mas o mal se alegra com isso, e essa maldade, ela toca alguns corações que, sentindo as vibrações pesadas, passam a enxergar que o sacrifício do Cristo é suficiente para gerar um pensamento de renovação. Então, Deus permite. Obrigada. Nós vamos fazer uma oração por uma senhora. Eu peço para o Wilson fazer a oração. O nome é Maria Alice Queiroz. Ela apareceu no plantão da Maria Tereza hoje, uma cidade do interior de São Paulo, em que a família que cuida dela, não é que cuida, ela trabalha para uma família, parece que em regime de escravidão há cerca de 40 anos. E aí vamos fazer oração por ela, porque eles pagam INSS, mas ela não recebe salário há 40 anos. Não sabemos o transe, o que está por trás disso, mas vamos orar por ela e pela família que faz isso, porque a nossa doutrina nos ensina que não existem inocentes que passam por determinadas situações sem merecer, mas não cabe a nós julgar, pensando que aquele que está pagando já tem condições de resgate e aqueles que estão executando o mal, eles ainda não entraram na condição de resgate, mas somos todos filhos de Deus. Então, o nome é Maria Alice Queiroz, e nós vamos pedir aos bons espíritos que auxiliem o processo de auxílio a essa senhora. Muito obrigado, um grande beijo a todos, feliz Páscoa, ressurreição. Semana que vem vamos falar sobre a ressurreição, temos uma semana para meditar bastante sobre a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos. Que Jesus reinasse em nossas vidas.
Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, como é revoltante entender a história, como fomos ignorantes perto da sua grandeza. Conseguimos crucificar o verdadeiro Cordeiro de Deus através da nossa ignorância, não reconhecendo a palavra, o amor que veio nos trazer. Mas em contrapartida, Senhor, pedimos a sua misericórdia. Agradecemos pela oportunidade que nos deu para nos melhorar, para entender verdadeiramente o que quis nos passar, a sua palavra, o seu amor, e que possamos, Senhor, assim nos evoluir e chegar até o paraíso do arrependimento, quando não queremos mais errar, não queremos mais o pecado, queremos sair dessa ignorância, mas precisamos, Senhor, do seu auxílio, de suas bênçãos, que nos cubra com seu manto sagrado, e que quando errarmos, Senhor, pela nossa ainda ignorância, possamos tirar lições para que isso não aconteça novamente. E precisamos da sua misericórdia para poder continuar evoluindo, Mestre, para que esse erro feito no passado não aconteça novamente. Não matemos o Senhor em nossos corações e que a sua ressuscitação seja presente em todos nós. Que se foi por nós que aconteceu, será pelo Senhor, a partir de hoje, nossas boas ações, nosso andar no bem, a nossa tentativa de melhorar sempre e amar sem esperar ser amado. Pedimos, Senhor, a misericórdia para essa senhora Maria Alice de Queiroz, que não sabemos, não entendemos o porquê do seu sofrimento, mas através da santa doutrina espírita, acreditamos que é necessário para a sua evolução. E que mandemos, faça, Senhor, com que as nossas boas vibrações cheguem até ela e que ela dê força, sabedoria para continuar no que foi cumprido, no que foi prometido para ela reencarnar, Senhor. Gratidão por esse dia, gratidão por mais uma Páscoa, gratidão por lembrarmos mais um ano da sua ressurreição. E que se foi por nós, agora será pelo Senhor. Gratidão, Mestre, e que em seu nome seja feito a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Maravilha, Wilson. Parabéns. Que assim seja. Profundo, viu, Wilson? Que assim seja. Grande abraço a todos. Deus Amém. abençoe.